Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia Nunes e estamos aqui novamente para estudar matemática no canal Educa Live. Pode preparar seu material, lápis e caderno e vamos estudar. Hoje a nossa aula será de potenciação. Então vamos lá começar com a definição da potenciação. Começando com a definição, nós vamos observar aqui que temos o número maior, que é a base, e o número menor, representado aqui por n, que é o expoente. Esse número, o expoente, ele vai representar a quantidade de vezes que vamos multiplicar a nossa base. Observem aqui agora esse exemplo que temos aqui. Tá bem claro, onde nós podemos observar aqui na cor vermelha o 2, o número menor, o expoente, o número maior na cor azul, que é a nossa base, e o 9, que está aqui na cor verde, que representa o resultado da nossa potência. Ok? Então, para resolver e chegar nesse resultado, nós vamos multiplicar esse 3 por ele mesmo. Quando temos 3 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Ok? Então, vamos lá. Esse aqui é a nossa base. A definição de potenciação. Para que vocês também possam observar de maneira mais clara, a potenciação, ela é diferente da multiplicação em que? Quando temos uma multiplicação, é porque nós temos um número, uma soma, que se repete várias vezes. Então, se eu tenho 2, mais 2, mais 2, mais 2, certo? Eu repeti essa soma 1, 2, 3, 4 vezes, que é igual a 8. A potenciação, ela é uma multiplicação repetida. Então, se eu tenho 2 elevado à terceira, que vai ser igual 2 vezes 2 vezes 2, certo? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, a multiplicação é a repetição de somas e a potenciação é a repetição das multiplicações. Vamos lá? Agora, o tão falado, os expoentes elevados ao quadrado e ao cubo. Vamos entender por que esses expoentes são chamados assim. Então, quando temos um número elevado ao quadrado, é porque realmente a gente vai observar a forma de calcular. Quando calculamos a área do quadrado, nós calculamos base. Vamos dizer que ele tem 3 centímetros. E a altura, como é um quadrado, 3 centímetros. Então, como calculamos base vezes altura, nós calculamos um lado vezes o outro. É a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Por isso que representamos assim, porque ao quadrado representa que foi calculado lado vezes lado, que vai dar, né, já vimos no exemplo anterior, igual a 9. 3 vezes 3 igual a 9. 9 centímetros, ok? Então, é como se nós estivéssemos calculando a área de um quadrado. E por que um expoente elevado ao cubo? Ao cubo
também tem a representação geométrica explicando esse exemplo. Então, vamos colocar aqui novamente 3 centímetros, 3 centímetros e 3 centímetros, ok? Então, nós temos o lado, certo? Comprimento, largura e altura. Por isso que falamos, quando um expoente ele é elevado ao número 3, dizemos que ele foi elevado ao cubo, porque calculamos como se estivéssemos calculando a área, certo, do cubo, o volume de um cubo. Então, 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27 centímetros, ok? Tá dando para acompanhar? Vamos seguir. Os expoentes 0 e 1. Quando estamos estudando potência, certo? Que o aluno se depara com esses expoentes, um número elevado a 0 ou esse número elevado a 1, ele sempre fica aquela dúvida de como calcular um expoente elevado a 0 e um expoente elevado a 1. Como é que vai calcular isso, professora Márcia? Então, toda vez que um número ele for elevado a 0, ele vai ser igual a 1, o seu resultado. Vamos a um exemplo. 2 elevado a 0. Então, o resultado dele vai ser 1. Porque esse número, ele não vai estar se repetindo para a multiplicação. E todo número elevado ao expoente 1, ele vai se repetir como base, certo? Por quê? Eu falei para vocês que a multiplicação, aliás, que a potenciação, ela é uma multiplicação que vai se repetindo. Então, se eu vou voltar aqui um pouquinho, se eu tenho o 2 elevado a 3, certo? Eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar igual a 8, certo? Observem, percebam que se eu diminuir o meu expoente, certo? O meu resultado também ficará menor. Será como se eu tivesse dividido o meu expoente. Se eu tivesse dividido o meu resultado. Observem, percebam aqui. 2 elevado a 2. 2 vezes 2, 4. É como se houvesse uma divisão nesse momento, em que o 8, ele foi dividido por 2. E esse 2 aqui é como se houvesse uma simplificação e eliminasse um segundo 2 que poderia ter aqui, certo? Então, foi eliminado, diminuindo o expoente, vou diminuir o meu resultado, certo? É como se houvesse uma divisão. Então, esse 2 elevado a 2, ou ao quadrado, certo? É igual a 4, que é a metade de 2 elevado ao cubo, ok? Agora, eu vou explicar, usando esse mesmo exemplo aqui, em que eu vim diminuindo os expoentes, eu vou explicar o expoente 1, ok? Observem, 2 elevado a 1, certo? Então, todo número ele é elevado a 1, todo expoente 1, o resultado vai ser a sua base. Então, eu posso ter qualquer outro número aqui elevado a 1, que o resultado será a sua base. Como eu tenho aqui a base, lembra, a base é o número maior, certo? Então, a base 2, o nosso
Então, o resultado será 2, ok? Vamos para o próximo. Expoentes pares e ímpares. Professora Márcia, quando é que eu devo me preocupar se o meu expoente ele é par ou ímpar, certo? Quando a minha base, eu devo me preocupar quando a minha base for número negativo, como vocês podem observar aqui. Nós temos aí um exemplo A e o exemplo B. No exemplo A, eu tenho menos 1, que é a minha base, com o expoente 3, menos 1 elevado ao cubo. No meu exemplo B, eu tenho uma base negativa, menos 2, com o expoente positivo elevado ao quadrado. Percebam que o 3 é um número ímpar e o 4 e o 2, certo? É um número par, ok? Então, quando é que isso vai importar na minha potenciação? Vai importar no meu resultado, se ele vai ser positivo ou se ele vai ser negativo. Porque junto com esses expoentes, o expoente ímpar e o expoente par, nós vamos observar também a regra do jogo de sinais, ok? Então, vamos lá, vamos resolver aqui esse exemplo para que vocês possam entender o que eu estou falando aqui. Então, primeiro a letra A, eu tenho a base, eu tenho aqui, ó, a base negativa, menos 1, certo? E tenho um expoente ímpar. Então, professora Márcia, se minha base é negativa e eu tenho um expoente ímpar, qual será o resultado? Positivo ou negativo? Vamos calcular? Então, eu tenho menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Não é isso? Menos 1 elevado ao cubo. Então, aqui eu vou fazer o jogo de sinal, ó. Menos com menos, sinais iguais, positivo, certo? Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 positivo, certo? O meu 1 positivo vai multiplicar aqui, ó, com o meu terceiro 1. Então, mais com menos, sinais diferentes, resultado vai ser negativo. Então, menos 1 negativo, ok? Então, toda vez que eu tenho base negativa com número ímpar, com expoente ímpar, o meu resultado será negativo, ok? O resultado será negativo. Agora, vamos observar base negativa com expoente par. Então, se o meu expoente é par, eu vou estar multiplicando aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado, certo? Então, o que eu tenho? Vou fazer novamente, lembra? Regra do jogo de sinais. Vou até colocar aqui do lado para que vocês possam anotar aí e não esquecer, tá bom? Sinais iguais será positivo. Ó, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Não importa a sequência, se eu vou ter primeiro o mais, depois o menos, ou se eu vou ter primeiro o menos e depois o mais, mas o meu resultado será negativo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Anota aí, galerinha, para que vocês não esqueçam, ok? Então, vamos lá. Eu tenho sinais iguais aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2. Então, menos com menos, mais. Quando o sinal é positivo, não é necessário que eu coloque no número, certo? Porque se ele é positivo, ele não vai vir com sinal.
A obrigação de colocar o sinal é sempre no negativo. O número negativo, ele tem que vir acompanhado do sinal para que a gente possa identificar que ele é negativo. Então, menos 2 vezes menos 2 vai ser igual a 4. Resultado positivo. Espero que vocês estejam gostando e estejam entendendo. Sempre que quiser, vocês podem pausar essa aula, responder sozinhos e corrigir aqui comigo. Continuando, certo? Vamos para outra regrinha também da potenciação. Outro detalhe aí que a gente pode estar observando, e nos exercícios que a gente vai fazer depois, que iremos fazer depois, vamos ter a oportunidade de usar todas essas regrinhas, ok? Então, eu tenho agora, diferente do que eu expliquei antes, eu tinha o quê? Base negativa, né? O número maior. Ó, vou até voltar aqui para que vocês vejam. Aqui eu tinha um exemplo com que as bases que eram negativas, ok? Então, a base negativa, eu vou observar se o meu expoente, ele é par ou ímpar. Par ou ímpar, certo? Agora, se eu tenho expoentes negativos, agora não é mais minha base, agora é o expoente negativo. Como é que eu vou resolver isso aqui, professora? Se o meu expoente, ele é negativo, ok? Então, o expoente negativo, nós vamos fazer, tipo, uma inversão da base, uma inversão dos números. Então, aqui o número 3, você pode dizer, ele não é um número fracionário, mas é igual quando eu tenho 3, é igual como se eu tivesse um 1 embaixo. Então, quando eu tenho 3 aqui sozinho, certo? É como se ele automaticamente tivesse um 1 aqui embaixo. E eu vou inverter, certo? Inverter aqui esses números. Então, ele vai ficar, ó, 1 sobre 3. Então, 1 que estava aqui, e aqui é como se estivesse representado 1. Eu vou inverter e vou deixar aqui esse expoente que era negativo, ele vai ficar positivo, certo? Agora é só resolver. Então, vai ficar 1 sobre 9. Por que 1 sobre 9, certo? Aqui eu vou resolver a potência. 1 vezes 1, ó, vou aqui que vocês prestem atenção. 1 vezes 1, certo? E aqui 3 vezes 3, ok? 3 vezes 3, que vai dar 9. 1 vezes 1, que vai dar 1, certo? Vamos ao nosso segundo exemplo. Observem aqui que eu realmente tenho um número que é uma fração. Então, a mesma regra que eu usei aqui na letra A, eu vou usar aqui na letra B, certo? Eu vou inverter os lugares dessa fração. Então, vou inverter, vai ficar 3 sobre 2, ok? E o 3 que, quando eu faço essa inversão, o meu expoente que era negativo, ele vai ficar positivo, ok? Depois que eu fiz essa inversão, agora eu vou resolver. 3 elevado a 3, 27, e o 2 elevado a 3, que vai dar 8, ok? Espero que vocês tenham gostado, gente, da nossa aula. Podem tirar as dúvidas aqui nos comentários, também nos grupos, certo? Que estamos acompanhando vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não esqueçam das recomendações, lavem bem as mãos, estudem em casa. Tchau, tchau.